definimos que teríamos recepção de novos membros na igreja. Então eu quero a ajuda aqui dos irmãos com paciência para mais esse tempo. Nós combinamos de apresentar os irmãos, e para organizar melhor essa situação, nós vamos convidar para que os irmãos venham aqui à frente, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui os nomes, e na medida que eu for chamando, os irmãos, por favor, venham. E esses primeiros nomes que eu vou chamar, os irmãos vão se sentar naquele banco lá de trás, o quarto banco, ok? Então vamos lá. Roberto, Paola e Cecília. Isso. E também os nossos irmãos Rafael, Roberta e Elisa. Esses irmãos foram recebidos já na última reunião do conselho. Duas famílias. Isso, lá em cima, quarto banco. Então vamos lá. Rafael, Roberta e Elisa, nós recebemos por transferência da Igreja Presbiteriana de São João del Rei. Isso. São muito bem-vindos. Deus abençoe. Roberto, Paola e Cecília, nós recebemos da Igreja Presbiteriana de Primavera do Leste, Mato Grosso. Obrigado. Deus abençoe. Nós vamos também, à noite de hoje, receber aqui os irmãos no terceiro banco, certo? Terceiro banco, de lá para cá. Aliás, terceiro banco, né, onde está a Nive. Os nossos irmãos Murilo, Pedro, Ana, Cauê, Gabriel e Driele. Esses irmãos vêm de igrejas evangélicas já. Eu não vou me lembrar aqui o nome de todas as igrejas, mas eles passaram pela classe de catecúmenos, fizeram o acompanhamento, né? E na entrevista com o conselho da igreja, o conselho entendeu que os irmãos são recebidos aqui por jurisdição a pedido. Junto com eles, ainda está faltando o nosso irmão Mateus, casado com a Suelen. Eles não puderam estar presentes na noite de hoje, eles vão ser recebidos numa outro dia. Nós ainda temos os irmãos Thalisson, Edson, Thaís, Hugo e Yasmine. É isso? Acho que sim, né? Edson, Thaís, Hugo, Yasmine. E está faltando o Maicon. Mas como nós também vamos apresentar aqui também para ser recebidos para o batismo infantil, eu quero convidar para, junto com o Maicon, vir também a Fernanda, por favor. Podem vir também as crianças, né? Do Hugo e Yasmine, a Laura e a Clarice. A Laura é a mais velha, né? A Laura e a Clarice. Do Maicon e a Fernanda, a Maria Clara, que é a mais velha, né? Isso. E a Helena. Ok. Nós também vamos receber na noite de hoje, para o batismo infantil, a Ana Sofia, da Fabiana. E também o Miguel, do Natan e da Maiara. Isso. Nós louvamos a Deus. Eu tenho
quero apresentar aos irmãos alguns pontos importantes. É um quadro e parte dele os irmãos já conhecem. E eu acrescentei algumas coisas que eu acho que são importantes. Então eu queria compartilhar com os irmãos nessa preparação aqui. Aqui já está funcionando, não? Tá? Muito bem. Nós temos recebido várias pessoas que vêm de outras igrejas, pessoas que têm frequentado a nossa igreja, que são de origem de outras igrejas, né? Então algumas perguntas são feitas, e eu queria então trazer aqui uma orientação sobre como que nós entendemos, por que nós fazemos da forma como também nós fazemos. Então nós entendemos, irmãos, que Deus tem uma aliança com o seu povo. Há uma aliança de Deus com o seu povo. Na eternidade, Deus desenha todas as coisas. E houve um tempo que nada existia. Não existia absolutamente nada aqui sobre a face da terra. Então tudo começa em Gênesis 1, no plano histórico da humanidade e da história do mundo material. Só que antes desse mundo material, tudo já estava definido e determinado por Deus na eternidade. É assim que nós cremos. E Deus faz a sua criação, e na sua criação, depois acontece o que nós chamamos de queda, e Deus manifesta o seu plano extraordinário, que vem da eternidade de ter um povo para si. E Deus conduz a história da humanidade em dois períodos distintos, que as Escrituras muito bem nos apresentam. O período que nós chamamos do Antigo Testamento e o período que nós chamamos do Novo Testamento. E essa divisão se une na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Jesus é o centro dessas duas histórias, do antes e do depois. No Antigo Testamento, Deus projeta tudo que vai acontecer para o futuro. E o Antigo Testamento, Deus conduz a história para trazer aquele que é a sua promessa de ser o Redentor. A luz e a verdade, que o salmista não viu, mas que ele pôde crer naquele que haveria de vir. Então o que é o Antigo Testamento? É Deus formando um povo, o chamado povo de Deus no Antigo Testamento, o que podemos chamar de igreja do Antigo Testamento, e que em Cristo, essa igreja, digamos, se expande, e judeus e gentios, em Cristo, por Cristo, através de Cristo, Deus forma uma única igreja. Um judeu, por ser judeu, não tem garantia de salvação. Um judeu, para ser salvo da condenação eterna, precisa do Salvador. Assim como um gentio, por boas obras, não obtém salvação. Gentios precisam da obra da graça de Cristo para serem salvos. Os irmãos que estão acompanhando a exposição que estamos fazendo da carta de Paulo aos Romanos, temos estudado exatamente isso. Então, no Antigo Testamento, a igreja de Deus é Israel. No Novo Testamento, a igreja é composta por gentios e judeus que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mundo da eternidade, se é que nós podemos usar essa expressão, nós encontramos a igreja invisível, composta de todos os crentes, de todos os tempos, de todas as épocas. Mas no planeta Terra nós encontramos a igreja visível. No Antigo Testamento, a igreja visível era vista no povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja é visível nas igrejas que contêm a verdadeira marca de uma igreja saudável, bíblica, aceitável, evangélica, conforme os princípios e padrões das Escrituras Sagradas. E essa igreja visível, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, recebe da parte de Deus o sinal de uma aliança, que no Antigo Testamento é chamado de circuncisão.
E no Novo Testamento é chamado de batismo. Para alguém participar da igreja invisível, tem que ser salvo. E essa obra é exclusiva da pessoa de Cristo, em que o Espírito toma essa obra e aplica sobre o pecador. Não há quem faça parte da igreja invisível a menos que tenha sido regenerado, nascido de novo, convertido, justificado, adotado, santificado e colocado diante de Deus com a marca, com o selo do próprio Espírito de Deus. De todos os tempos, pecadores regenerados e salvos fazem parte da igreja invisível, no mundo da eternidade. Na terra, nem todos os membros da igreja visível são salvos, porque a igreja visível é essa que nós vemos. Alguém para participar da igreja invisível precisa de Cristo. Às vezes, pessoas que são membros de igreja visível não têm a Cristo. Então, pode ser que no dia do acerto de contas haja surpresas. Mas, Senhor, em Teu nome fizemos isso, aquilo, pregamos e tal, e tal, e tal. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, porque pessoas acharam, porque faziam coisas para Deus, elas estavam salvas. E a salvação é o contrário. A salvação é o meio pelo qual Deus trabalha para salvar pecadores por meio da obra de Cristo. Então, na igreja invisível entram aqueles que Cristo salvou. Na igreja visível entram aqueles que a igreja recebe no Antigo Testamento por circuncisão, no Novo Testamento por batismo. O que nós vamos fazer hoje aqui, recebendo os irmãos, alguns por jurisdição a pedido e outros por batismo, não é através desse ato garantindo que os irmãos estão salvos, porque não é batismo que salva. Quem salva é a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Amém, queridos? Certo? Nós estamos fazendo aqui na noite de hoje, recebendo os irmãos que estão declarando isso diante do Senhor. Nós pressupomos que os irmãos que estão sendo recebidos como membros de uma igreja visível, já fazem parte da igreja invisível, não porque foram batizados, mas porque Cristo morreu e ressuscitou por vocês. Tá certo? Tá claro isso? Ok? Então nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo. E o batismo, no caso nosso aqui, nós estamos recebendo os irmãos como membros de uma igreja visível sobre a face da terra. Ok? Muito bem. Caminhando um pouco mais, deixe-me pensar com os irmãos nessa perspectiva de que Deus vem no Antigo Testamento em forma de promessa para formar um povo para trazer Cristo. E no Novo Testamento Deus pega essa igreja através da formação dele por Cristo e leva para o mundo da eternidade com o Senhor. Esse é o movimento de Deus aqui na face da terra. Houve tempo que nada existia, houve tempo que Ele criou todas as coisas, houve tempo que nós perdemos tudo, houve tempo que Ele enviou a promessa de enviar o Salvador, houve o tempo, na plenitude do tempo que Ele enviou o Salvador, e quando terminar o tempo sobre a face da terra, Jesus vem e leva todo o seu povo para a morada eterna com Ele, e aqueles que não serão salvos serão eternamente condenados. Ok. Nós encontramos, queridos, no Antigo Testamento, e aqui um outro aspecto importante, então a formação desse povo. Então Gênesis 1 é a criação, Gênesis 3 é a queda, e também em Gênesis 3 a promessa da redenção, Gênesis 3,15. As coisas acontecem ali nos primeiros capítulos de Gênesis, e tudo está claro e revelado da parte de Deus. A criação, a queda e a promessa de redenção. E Deus vai formar um povo a partir de Abraão, Gênesis capítulo 12, chamando. Gênesis 17, formalizando uma aliança com Abraão e com os seus descendentes. E em Êxodo capítulo 24, Deus formaliza essa aliança através dos sacrifícios
e através da aspersão do sangue do Cordeiro sobre a vida do povo. E Deus institui um sinal dessa aliança dele com o povo no Antigo Testamento. Que sinal é esse? A circuncisão. O único sinal que existe no Antigo Testamento de uma aliança de Deus com o povo na terra é a circuncisão, não há outro. Se você tirar a circuncisão, você não tem nenhum sinal da aliança de Deus com o povo na terra no Antigo Testamento. Então, a igreja visível no Antigo Testamento é o povo de Israel. Quem que poderia, qual era o povo que o mundo olhava e via que havia um Deus em Israel? Havia um tabernáculo em Israel, havia um lugar chamado Santo dos Santos em Israel, e que ali naquele lugar Deus manifestava a sua presença no meio do seu povo. Que povo visível era esse? O povo de Israel. Que característica ou que marca distintiva tinha esse povo? Qual era o sinal da aliança de Deus com esse povo? A circuncisão. Quem era circuncidado? Os meninos, as crianças, com 8 dias de vida. Com 8 dias de vida. Então o povo de Deus é formado pelo Senhor, até que nasce o Senhor Jesus Cristo para cumprir com o seu ministério na cruz do Calvário. E através da sua obra, conquistar o seu povo e formar o seu povo no Novo Testamento. Então, por sua morte, Cristo comprou a igreja, agora composta por judeus e gentios, para Deus. E então, o povo da aliança no Novo Testamento é a igreja, composta de pecadores salvos, judeus e gentios. Judeus têm a lei, os gentios têm as boas obras, mas nenhum e nem o outro são fundamento de salvação. Somente Cristo, com sua obra na cruz. Uma igreja que tem as marcas aceitáveis, aprovadas pelas Escrituras, é considerada uma igreja visível sobre a face da terra da parte do Senhor. No Novo Testamento, o único sinal de aliança que existe entre Deus e a igreja visível é o batismo. Não há outro sinal da aliança. Se você tirar o batismo do Novo Testamento, você não tem o sinal da aliança de Deus com o povo na terra. E o que é que a gente percebe aqui, irmãos? Que a circuncisão vem do Antigo Testamento e entra numa nova dispensação, e não é mais a circuncisão, e sim o batismo, que substitui a circuncisão. Então, quando as pessoas perguntam para nós presbiterianos, por que vocês batizam seus filhos? Nós respondemos, da mesma forma que os nossos irmãos lá do passado, o povo de Israel, circuncidavam seus filhos. Mas uma criança não sabe o que está acontecendo, por que vocês batizam seus filhos? Nós respondemos, da mesma forma que uma criança com 8 dias de vida não sabia o que significava circuncisão, mas os seus pais incluíam seus filhos na aliança, para eles participarem da bênção deles pertencerem à igreja visível, por causa da promessa de Deus com o seu povo. Por que nós batizamos os nossos filhos, queridos? Porque nós os inserimos no contexto do sinal da aliança de Deus, com o povo de Deus visível sobre a face da terra. Assim como a circuncisão não dava garantia de salvação para um pecador no Antigo Testamento, o batismo também não dá garantia de salvação para um pecador no Novo Testamento. Mas nós entendemos que circuncisão e batismo, por fim, representam a mesma coisa, o sinal da aliança de Deus com o seu povo. E desta forma, nós encontramos os apóstolos orientando os pecadores que perguntaram, que faremos? E Pedro responde, vocês precisam crer no Senhor, arrepender-se dos seus pecados, se entregar a Cristo, e vocês serão salvos. Vocês receberão a promessa do Espírito Santo de Deus. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. Mas nós temos recebido perguntas dizendo, pastor, por que vocês batizam por aspersão? Por que vocês não batizam por imersão?
Então, para nós presbiterianos, e com todo respeito e sem querer fazer nenhum tipo de jogo, para nós, queridos, a forma não é importante. A circuncisão no Antigo Testamento era praticada. No Novo Testamento você não tem circuncisão, você tem o batismo. Mas nós não temos no Novo Testamento, dizendo em nenhum texto que a forma correta de batizar é da forma A, B ou C. Mas nós consideramos algumas coisas. Por exemplo, nós consideramos Êxodo, capítulo 24, versículo 8. O que é que nós temos em Êxodo 24, 8? Deus vai formalizar a aliança com o seu povo, depois de dar os 10 mandamentos. Então nós lemos em Êxodo 24, 8. E tomou Moisés aquele sangue do cordeiro e formalizou a aliança entre o povo e Deus e o povo. Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O sangue do cordeiro utilizado para a formalização da aliança entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento foi aspergido. Aspersão. Nós lemos em Levítico, no capítulo 16, versículos 14 e 15. Levítico 16, 14 e 15. O sacrifício pelo povo, também pelo sumo sacerdote, no dia da expiação, o único dia no ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos. E a orientação de Deus era a seguinte: tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Aspersão é apresentar o sangue, não em termos absolutos de forma, mas de sentido, de mostrar a Deus de que uma vítima foi oferecida em lugar de o pecador. Nós lemos em Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 17, que Jesus foi batizado. E o texto diz que Jesus dirigiu-se da Galiléia para o Jordão, a fim de João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Alguém utiliza, ou pode utilizar esse texto, dizendo que quando Jesus logo saiu da água, isso aqui significa que Jesus foi batizado por imersão. Ok, será que é isso que o texto está de fato dizendo? Mas vamos até admitir que seja. Aí eu vou para Atos capítulo 9, e aí eu vou ler o texto de Mateus 3, de 13 a 17, e vou considerar que o texto esteja dizendo isso, embora eu entenda que não. Mas vamos considerar que sim. E aí eu vou fazer a leitura ao pé da letra, entendendo claramente, de forma objetiva e literal, e ainda assim entender que seja um batismo por imersão. Embora eu não entenda que esse texto demonstre isso. Mas Atos capítulo 9, versículos 17 a 19. Saulo estava cego, Deus o envia à casa de um discípulo chamado Ananias. Aliás, Deus manda Ananias ir à casa onde Saulo estava, e o texto de Atos 9, 17 a 19 registra. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, as mãos, dizendo:
Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ele estava cego. E Ananias ora por ele. Versículo 18 diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Me parece que o apóstolo Paulo não foi batizado por imersão. Ele levantou-se e foi batizado quando estava cego, e alguém orou por ele, e ele, imediatamente após ser batizado, ele se alimenta, ele se sente fortalecido. Esse texto me parece muito mais claro, em termos literais, do que o texto de Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17 de Jesus. De toda forma, queridos, o que para nós é importante, não é a forma, nem a quantidade, mas a essência. A aspersão sobre alguém, de forma objetiva, marca que esse alguém está assumindo um compromisso com o Senhor. Percebem? Então é por isso que nós batizamos os nossos filhos, por causa da aliança. E é por isso que nós batizamos por aspersão, por entender que é uma forma correta. Embora nós presbiterianos não temos problema com quem é batizado por efusão ou por quem é batizado por imersão, desde que com a essência bíblica teologicamente aceitável. Tendo dito isso, eu vou me dirigir então aos irmãos para fazer as perguntas de compromissos. Evidentemente, os irmãos que já são membros da IPB, como os irmãos lá, família do Rafael e do Roberto, não precisam responder essas perguntas, mas os demais, eu preciso que os irmãos assumam comigo este compromisso. Eu quero convidá-los para, por favor, se colocarem em pé, tá? Esse é o momento dos compromissos dos irmãos que estão sendo recebidos como membros da IPB, ok? Fernanda, você também está dispensada de responder, tá bom? Você já é membro da igreja, está acompanhando aí o seu marido. Vamos lá, irmãos. Os irmãos creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Sim. Os irmãos creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas, perigosas, todas as outras doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Os irmãos confessam que foram concebidos em pecado, e que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, são inclinados a fazer o que é mal perante o Senhor e que a lei de Deus condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, por palavras, por obras e por omissão? Sim. Os irmãos creem firmemente que somente o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão de Deus e o poder santificador de Deus senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Os irmãos estão arrependidos de todo o mal que praticaram contra Deus e estão resolvidos a usar todos os meios legais, positivos, meios de graça que Deus ordenou para o bem do seu povo, e assumir o compromisso de obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus, abandonando tudo que Deus proíbe em sua palavra e fazendo, se esforçando sobremaneira, auxiliados pelo Espírito de Deus, na graça de Deus, a dedicarem-se ao Senhor. Sim. Os irmãos prometem que, como membros desta igreja,
vão se sujeitar sempre à disciplina da igreja, às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto a liderança da igreja for fiel às Sagradas Escrituras? Sim. Que Deus vos abençoe. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Daqui a pouco eu vou chamar para o batismo aqueles que vão ser batizados. Eu quero aproveitar também os irmãos que vão apresentar os seus filhos ao batismo. Então eu queria convidá-los que vocês se colocassem em pé, né? E eu tenho também algumas perguntas aos irmãos. Aí sim, agora. Isso. Tendo feito as declarações anteriores, né, que vocês são do Senhor e entenderam aquelas perguntas e responderam afirmativamente, os compromissos agora dos irmãos quanto aos filhos. Os irmãos prometem, os irmãos prometem instruir os filhos de vocês na crença seguida pelo povo de Deus, como é ensinada nas Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos prometem ensinar seus filhos a ler as Escrituras, para que venha a ler por si mesmo, orar pelos seus filhos, com eles, servir de exemplos, de bons exemplos de piedade, de comprometimento com o Senhor. Os irmãos prometem se esforçar por todos os meios designados por Deus, para criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Sim. Os irmãos prometem ler a Bíblia com os filhos de vocês, trazê-los à igreja, orar com eles e ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar deles? Sim. Que Deus os abençoe. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Os irmãos que vão ser batizados, eu quero convidá-los, por favor, para que venham aqui à frente. Nossos irmãos Edson, Thaís, Hugo, Yasmine e Maicon. E também, né? Então esses irmãos, não, por enquanto só os adultos. As crianças podem ficar. Esses irmãos que eu falei, por favor, da minha esquerda para cá. Isso. E também Gabriel, Driele e Thalisson. Esses irmãos, depois aqui da Yasmine, para cá. Nós vamos dividir aqui, pastor Mateus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Michael, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Thaís, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Edson, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hugo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Yasmine, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Driele, eu te batizo em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Thalisson, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos estes irmãos e irmãs que na noite de hoje estão recebendo sobre si o sinal da aliança. O batismo aqui, ó Deus, marca a entrada deles como membro da igreja visível. Nós pressupomos que a obra da graça já foi realizada no coração deles. Eles já estavam incluídos como membros da igreja invisível. E agora eles estão sendo recebidos como membros desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente nessa caminhada. Que Ele seja uma grande bênção na vida desta igreja. E que esta igreja seja uma grande bênção na vida de cada um deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Os irmãos, por favor, permaneçam em pé. Os irmãos podem se voltar para os seus lugares. Agora nós vamos convidar os casais, as famílias que vão apresentar os seus filhos. Isso, por favor, podem vir. Maria Clara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Helena, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clarice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Laura, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Ana Sofia, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Miguel, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez por essas famílias? Ó Deus, nós te damos graças por esses pais que estão na noite de hoje assumindo esse compromisso diante do Senhor e diante da igreja do Senhor, de que vão ensinar, educar e levar os seus filhos até a doce presença do Senhor. Que o Senhor dê graça e sabedoria a esses pais na condução e na criação dos seus filhos, e que eles possam ser modelos dentro do lar, e que eles possam, ó Deus, caminhar junto com os seus filhos,
e que juntos, como família do Senhor, eles possam viver para a glória do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar o conselho para que, por favor, venha aqui à frente. Nós vamos recebê-los. Então nós vamos fazer 2 filas aqui, eles vão passar no meio e nós vamos dar as boas-vindas.